intelectuais da USP, junto com o pessoal da Teologia da Libertação, um pouco, e a CUT. Mas ele, muito mais do que um partido de trabalhadores, ele sempre foi um partido de intelectuais, né? Então ele foi o primeiro, realmente o primeiro, digamos assim, intelectual coletivo, no sentido do Gramsci, a chegar ao poder no Brasil, tendo seguido a receita gramsciana exatamente, quase ipsis literis, né? Então vários fundadores do PT são intelectuais que, inclusive, foram os primeiros tradutores de Gramsci, que introduziram o Gramsci no Brasil. Há uma espécie de hegemonia do pensamento na formação dos nossos professores alfabetizadores. Eu diria que isso começa em meados da década de 80. E essa formação ela está no cerne do desequilíbrio educacional brasileiro. Os professores são formados nas universidades para aprenderem quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, quem é Marx, quem é Lenin, mas não tem a percepção do que é metodologia de ensino com evidência científica, como ocorre no mundo inteiro, né? Isso não é por acaso, né? E a tese tanto do Gramsci como os componentes da Escola de Frankfurt e da Guerra de Posição. Então as nossas universidades estão majoritariamente dominadas pelo pensamento de esquerda, e é lá que são formados pelo pensamento de esquerda, e é lá que são formados os professores, é lá que é avalizado o livro escolar que vai para as escolas de todo. O período sob os tucanos e tudo, quer dizer, na verdade dá muito mais tempo aí sobre domínio da esquerda, né? Então o que acontece? Quer dizer, nessas últimas décadas, o maior comprador de livros, né, do mercado editorial, né, quem foi? Foi o governo. Quer dizer, o governo, então, com as compras fenomenais que ele faz todos os anos para distribuir os livros paradidáticos nas escolas, quer dizer, ele se tornou a principal fonte de renda para muitas editoras, né? Agora, tudo tem um preço, né? Quer dizer, para o livro ser escolhido pelo governo, as editoras fazem, né, sugerem de maneira muito persuasiva aos escritores que eles escrevam dentro daquela pauta que é estabelecida pelo MEC. Claro, porque o MEC oferece uma pauta. Ele diz assim, olha, o livro para ser comprado precisa seguir este critério, e são critérios ideológicos. Você tem o gramscianismo aplicado ao mercado editorial muito semelhante ao mercado jornalístico, aos jornais, às revistas. O mesmo tipo de influência, de hegemonia. Você tem no mercado editorial 50 anos, pelo menos, de hegemonia da esquerda no mercado editorial. Isso significa que livros liberais, conservadores, são violentas exceções. Em 2008, a revista Veja publicou uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Census, que comprovou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Que, de fato, as escolas, as universidades estão sendo usadas para fins políticos, de propaganda política e partidária. Essa pesquisa do Instituto Census, ela mostrou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso é um número impressionante e que corroborou uma pesquisa feita em 2004 pela Unesco. Então, os dados dessas duas pesquisas são convergentes e mostram que para 78% dos professores brasileiros na educação básica, a principal missão da escola é formar cidadãos. E para apenas 8% é transmitir conhecimento, transmitir as matérias aos estudantes. Essa pesquisa, tanto do Instituto Census como da Unesco, comprovaram essa percepção generalizada que existe de que, efetivamente, as escolas estão sendo usadas para fins de propaganda política, de doutrinação e propaganda política partidária. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. Dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral.
E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então não cabe ao professor, no exercício das suas funções, fazer propaganda de partido político, por exemplo. E muito menos, ou também não lhe cabe, mobilizar os seus alunos, manobrar os seus alunos para que eles participem de um ato político, de uma manifestação a favor ou contra uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Isso é ilegal, também por força da Constituição. Dos professores que estão formando nossos alunos, 86% veem Che Guevara de forma positiva e 65% veem Lênin de forma positiva. Que cidadãos são esses que estamos formando? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação brasileira. Agora, com a Base Nacional Curricular Comum, eu particularmente estou assustado com os documentos que foram publicados pelo MEC. O primeiro documento era um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico. O segundo é um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico um pouco menor. Me parece que é um bode na sala, né? Se criar dificuldade para se gerar facilidade. O ministro alega que vai filtrar esse processo, que vai submeter ao Conselho Nacional de Educação, mas eu não posso acreditar num conselho que está completamente aparelhado, né, que com raras exceções é formado por ativistas políticos de esquerda. Então a hegemonia política, ela inclusive ela agride a Constituição brasileira, que fala da pluralidade. O governo do PT é majoritário